mais devagarzinho, tá? Tô com um elemento novo aqui, uma tela nova. É, a gente já viu que essas coisas aqui são objetos. Vou começar como todo tutorial do Blender, a gente aperta A aqui e o delete, apaga tudo, ficar com a tela livre. E vou colocar algumas coisas na tela até mais simples, tá? Do que a gente está fazendo. Primeira coisa, eu vou habilitar o meu. Estou sem aquele Screencast Add-on, vou colocar aqui só para a gente poder ver como é que isso funciona. Essa tela daqui que eu estou abrindo, ó, eu estou vindo por um caminho. Edit, Preference e Get Extensions. Tá? Isso aqui, se não me engano, desde o ponto 4, Blender 4.2, eles têm um repositório na nuvem que a gente consegue... Deixa eu inverter isso daqui, ok. Edit Preference. Aí tem minha tela de configurações, tá? Eu tenho aqui o Get Extension. Aqui, por exemplo, em Navigation, ó, eu sempre entro e marco aqui Zoom to All Position. É um ajuste que eu sempre faço que o zoom fica mais do jeito que a gente espera, né? De um programa de desenho, tal, de CAD, pelo menos. É assim que a gente trabalha. Aqui eu estou com alguns desses bichinhos aqui instalados. Eu instalei aqui algumas extensões, tá? Vou desinstalar só para a gente começar do zero. Primeira vez que você entrar nessa tela, o que vai aparecer para vocês, ó, aqui, Preferences, depois você vai para Get Extensions e você vai aplicar Allow Online Access, tá? Para habilitar isso daqui. A primeira vez vai aparecer isso, depois não vai aparecer mais. Estou desinstalando aqui tudo que eu tenho já instalado. Mas ele já está assim? Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Já está habilitado aí. Aqui, antigamente o Blender vinha com várias extensões que são configurações extras de comando, né? E aí a gente habilita porque a gente vai trabalhar com ele. Esse Screencast Keys você não precisa instalar. Eu vou instalar ele aqui, é só para mostrar as telas que eu estou clicando e como a gente está gravando, vai aparecer. Eu vou botar aqui, vai aparecer o mouse. Eu vou subir ele um pouquinho para quando aparecer o menu aqui embaixo não aparecer. E aumentar um pouco. Acho que eu já aumentei a fonte, né? Ele está aqui, acho que está ok. O tamanho do mouse a gente pode aumentar. São essas coisas aqui. E a gente acaba baixando outras coisas que a gente usa, tá? Por ali. Eu vou mostrar algumas coisas. Na verdade, é só aquela extensão mesmo, tá? Apertei N, ó, ele mudou aqui. O T ele abre e fecha, está muito pequena essa fonte. A fonte ela tem que ficar maior assim. Aê, tá grandona agora. Aperto N, esse menu abre e fecha. Aperto T, é esse menu de cá. Eu consigo abrir minha tela para trabalhar. Vou colocar alguma coisa aqui no meio. Vou aqui em Add, Mesh, Plane. Coloquei um plano aqui. É um elemento plano, tá? Se eu for para o modo de edição dele, eu entrar aqui, eu vou ter... Aqui são 3 atalhos, lembrando. É o número 1, número 2 e número 3. Do teclado normal, digamos assim. Não é do teclado numérico. O Blender ele tem essa história. 1 é ponto. 2 ele mudou aqui para aresta. E 3 para face. Tá? Mostrar algumas coisas do comando extrude. Ó. Se eu estou com um ponto selecionado, eu clicar aqui em um ponto só, eu estou aqui no meu 1, ó, minha seleção de ponto. Aqui no menu T, eu vou ter o comando extrude aqui, ó. E eu apertar E aqui, eu também vou para o meu comando extrude. Se eu faço a extrusão de um ponto, ele vira uma aresta. Ele virou aqui uma aresta, tá? Eu posso desenhar com essa aresta com alguma precisão, ó. Extrude aqui, eu quero fazer uma extrusão no Z, eu aperto a tecla Z, ó, ele está preso aqui. E aqui em cima eu tenho os valores de distância, ó.
Parou? Tira e coloca de novo. É o único jeito. Aqui, ó. Aqui em cima eu tenho valores de distância, ó. Fixado. Se eu digito aqui 5, ó, dou um Enter, essa minha aresta está com 5 de dimensão, tá? Tem alguns jeitos até mais tranquilo. Bom, aí eu vou vir para o lado aqui. Eu posso, ó, eu estou aqui com o Snap, que ele está para vértice, para face, para um bocado de coisa. Eu posso apertar o E aqui. Se eu for aqui para baixo, ó, ele vai fechar um triângulo. Mas se eu parar ele no Y, R, vermelho é o X, verde é o Y, azul é o Z. Se eu travo ele aqui no Y, ó, e uso essa minha distância, ele para aqui certinho, nesse ponto. Se eu dou outra extrusão e venho aqui para baixo, ó, ele vai meio que fechar esses elementos como se fosse só com o arame em volta, tá? E você consegue desenhar com alguma precisão aqui dentro, tá? E tem um comando chamado Fuse. Eu vou usar a linha aqui para pegar essa linha de cá com o Shift apertado, essa e essa. Eu vou apertar o F aqui, ó. Ele vai criar uma face para mim. Ele vai juntar, ele vai fundir alguns elementos, ó. Se eu tiver, por exemplo, com 2 pontos ligados, ó, esse ponto e esse de cá, e apertar o F, ele vai fazer uma linha entre os 2 pontos. Se eu tiver com... Aí eu selecionar já essas 3 linhas, ó. Eu vou mudar aqui pelo atalho, eu apertei o número 2 no meu teclado. Parece o 2 aqui, ele veio para cá. Aí eu vou clicar aqui, aqui e aqui. Vou apertar o Fuse, ele vai fazer o 2, tá? Vai fazer o 2. Ele vai fechar a face, né? 2 é da face. Eu dei um extrude. Eu usei o comando extrude. A letra E é o atalho de extrude. Ele tem aqui, se eu apertar por aqui, ele também vai, ó. Só que a diferença é que eu selecionei só um ponto, tá? Selecionei só um ponto para fazer. Se eu dou o extrude no ponto, ó, ele está desenhando uma linha aqui para mim, ó. Se eu continuar com... Tanto faz pelo comando ou fora do comando. E a gente pode desenhar com ele, é uma das maneiras de desenhar, tá? É fazendo essas coisas aqui. Tem umas... Tá? Pega ele aqui, mas aqui na verdade, deixa o extrude para lá, pega esse bicho aqui, esse bicho daqui e esse terceiro ponto, eu aperto o F, ele vai fazer uma face. E aí eu estou construindo esse sólido aqui. Tô quase fechando, tá? Para eu fechar ele mesmo, eu teria que pegar ou os 4 pontos daqui, dessa borda, ou os 4 vértices. Eu vou para o vértice que eu acho mais fácil de selecionar, ó. E essa tecla F. O F, ele está aqui também, ó. O botão direito, ó. Ele está aqui marcando New Faces from Edges. Que eu estou no modo de seleção de edges, né? De arestas. Peguei aqui, eu tenho um bichinho fechado. Ele vai ter 2x2 aqui a base, que é o plano original que eu coloquei. E ele vai ter essas histórias daqui. Geralmente, os plugins que a gente instala, eles meio que organizam um trabalho interno do Blender, né? E vai adiantar, no caso de booleanos mesmo, eu mostrei com vocês como é que eles estavam fazendo. Eu vou botar o meu cursor aqui em outro lugar, ó. Eu estou apertando o Shift e o botão direito do mouse. Ele não está aparecendo muito, mas estou apertando o botão direito, tá? Segurando o Shift aqui com o botão direito do mouse apertado. E eu coloco o meu Snap onde eu quiser, tá? Eu vou largar ele aqui nesse plano e vou aqui no Add Mesh adicionar um outro plano. Tem esse plano aqui adicionado. Então, uma coisa é eu modelar diretamente. Para eu modelar isso daqui, aqui eu tô no modo, no Edit Mode, né? Não era bem isso que eu queria, não. Eu vou desfazer essa minha Ctrl Z aqui, opa, Ctrl Z. Vou desfazer essa inserção e vou sair do Edit Mode para o modo de objeto. Eu consigo adicionar coisas também no Edit Mode. Mas como esse meu objeto ele é uma malha, eu comecei com um objeto, eu criei um plano, que é um objeto tipo malha,
aqui eu só consigo colocar outras malhas. Quando eu saio ó, do Edit Mode, lembrando que é aqui, nesse canto, aqui eu estou no Edit Mode, se eu clicar aqui eu vou para o meu Object Mode. Quando eu saio do Edit Mode para o Object Mode, a gente só vai tratar desses dois modos, tá? Não vão ter outros aqui no curso. Para modelagem, eu diria que são os principais, mas pessoas de outra área de modelagem, para nossa área, né? Dizendo assim. Aqui eu posso colocar malhas, ó. Eu posso trabalhar com curvas, eu posso trabalhar com superfícies, posso trabalhar com uma série de outros tipos de elementos, né? Que são do tipo NURBS. Mas o principal do Blender é a malha. Os outros ajudam, mas o principal do Blender é a malha. Eu botei aqui. Eu quero transformar. Bom, e esse objeto entrou aqui, e aqui eu tenho todo o controle das dimensões dele, ó. Ele é um quadrado 2 por 2, tá? Eu posso fazer ele ser 1 por 1, diminuir, ó, indo aqui pelo meio, tá? Tá aqui esse objeto. Vamos dizer que eu quero transformar ele numa coluna, tá? Ele vai ser um pilar, 1 metro por 1 metro, um mega pilar, e eu vou dar uma altura nele, tá? Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso entrar aqui no Object Mode de novo. Eu sempre entro com a tecla Tab, ó. Eu apertei Tab aqui, ele mudou do Edit Mode para o Object Mode. Eu apertei Tab de novo, ele voltou para o Object Mode, tá? Eu poderia entrar aqui, eu poderia entrar na edição da malha, né? Entrar, eu quero dizer, o objeto é uma coisa mais externa, a malha é uma coisa que está dentro do objeto, conceitualmente, né? Eu tenho aqui meu comando de extrude, ó. O que a gente mais gosta de usar é esse extrude manifold, tá? É o que mais parece com o push and pull do SketchUp. E eu aconselho a ligar essa opção daqui, ó, que é Auto Merge Vertices. Mas eu não vou ligar, não. Eu vou mostrar. Aqui eu consigo, ó, chegar aqui e colocar o meu objeto, dar uma altura para ele, tá? Fazendo aqui de novo, ó, eu consigo puxar ele aqui. Ele está me dando uma medida aqui que eu posso digitar, ó. Digitei 3,5. Tá aqui minha medida, ó. Eita. Aqui, ó, eu digitei, ele tá aqui 3,5 aqui em cima, estão vendo? Se eu der um Enter aqui, ele vai chegar aqui, digitar de novo 3,5. Ele ficou com essa altura de cá, tá? Tem outra maneira de eu fazer esse pilar. E aí, assim, aí são as diferenças dos extrudes, tá? Se eu estou aqui, pegar essa face assim, com essa configuração de extrude aqui padrão, ó, e eu entrar com essa extrusão aqui, ó, se eu for para cima com essa extrusão, o que ele vai fazer é que ele criou novas faces, ó. Tá vendo que tem uma linha aqui? Ele puxou e criou novas faces aqui no meio. Vou ligar a transparência aqui em cima, ó, o X-Ray. São faces novas, ó. Cada face, no modo X-Ray ele põe um pontinho no meio de cada face, e essas faces aqui embaixo são diferentes. Se eu tivesse no outro modo de extrude, que é esse aqui, Manifold, ó, ele alongaria meu objeto. Seria como mover, tá? Antes desse modo, o único jeito é eu selecionar isso daqui, em vez de extrude, usar um grab, ó. Usar um negócio desse, botar no eixo Z e fazer esse objeto se mexer. O extrude manifold ele facilita. Mas isso daqui é tudo uma maneira de fazer o pilar. É o quê? Botar um plano e entrar na malha do plano, editar o mesh data, né? Os dados da malha, tá? Vou tirar aqui esse negócio, vou mover meu cursor para outro lugar e vou adicionar. Shift A me dá um atalho, que é a mesma coisa que eu clicar nesse menu, tá? Só que ele fica pertinho do meu mouse. Pode clicar aqui em cima, não tem problema. Quem começa geralmente clica aqui, mas só para a gente saber que é a mesma coisa. Coloquei um plano aqui, ele continua com 1 metro aqui, que foi a última coisa que eu vi. E aí entra um negócio chamado modificadores, que é a modelagem paramétrica do Blender. Aqui desse lado, ó, até aqui são configurações. Se você olhar, tem umas separações aqui, tá? Isso aqui é das ferramentas. Isso aqui tem a ver com o comando que eu estou usando. Esse daqui tem a ver com o meu ambiente,
configurações de render, uma série de coisas assim, configurações gerais de unidades. Esse aqui tem a ver com o outliner, que é aquele negócio que parece um quadro de layer, que aqui ele chama de outliner. Só que ele põe todos os objetos que você cria na cena, né? Você pode organizar ele em coleções. Mas isso aqui tem a ver com a coleção. E aqui eu começo do bichinho que eu estou usando. Eu tenho um objeto aqui. Isso aqui é a configuração do objeto. Aqui é a posição dele, se ele está rotacionado, se eu apliquei uma escala, são os dados do objeto. Esse outro aqui que a gente viu são os dados da malha, tá? Ali tem alguma informação sobre a minha malha. Tem alguma edição que eu posso fazer ali, de selecionar vértices, marcar, criar um grupo de vértices que eu quero que aconteça alguma coisa especial quando der um comando, atue só naqueles vértices, tem algumas coisas aqui. E esse bichinho aqui, ó, são os modificadores. Tá? Eu cliquei aqui, eu estou com esse meu objeto selecionado, tá? Só ele. Eu vou aplicar um modificador nele. Eu vou clicar aqui, Add Modifier, Generate, e eu tenho aqui um chamado Solidify, tá? Cliquei aqui no Solidify. Isso daqui, ó, olha o que eu vou fazer aqui, ó, rapidamente, ó. Ele tem aqui uma direção do offset, tá? E ele tem aqui uma espessura, ó. Oi? Saiu de novo, tá? A gente vai com calma, a gente vai. O que eu estou fazendo aqui, eu estou transformando, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com o comando de extrude, usando o modificador. Ó. Eu tenho um valor aqui que eu controlo a altura do meu objeto. Ó. Eu controlo isso parametricamente. Eu mexo num parâmetro e a altura desse objeto muda. E eu posso ajustar, eu posso achar a altura certa, eu posso achar a espessura certa para um objeto, tá? Ele está aqui, está tudo negativo, tá? Por padrão ele está com esse offset aqui de -1. Eu vou botar ele aqui de 1, tá? E para poder botar esse valor aqui positivo, ó. E aqui eu estou com 4,58. Eu posso clicar aqui, botar 5,3. Porque eu quero. Eu consigo manipular essa informação, tá? Ele é um modificador porque ele, parametricamente, ele pega a minha malha original de dados, né? A posição dos meus vértices, como é que são minhas faces, e ele é um modificador da informação da malha. Ele pega a minha malha original e modifica. Se eu aplicasse esse modificador em outra malha, o resultado seria diferente, tá? Ele tem aqui uma opção de fio. Eu vou tirar, ele deixa a minha malha sem esse elemento. Ele tem uma opção aqui que é All in Rim, que ele vai deixar um buraco aqui na minha malha, tá? Ele ficou buraco de um lado, eu não vou usar isso daqui. O Event Thickness não vai fazer sentido nesse exemplo, mas eu mostro o outro exemplo dessa história. Isso aqui é um modificador. Se eu cancelar isso daqui, apaguei o modificador, sumiu aqui essa história. Se eu tirar a visualização do meu modificador, clicar aqui no botão de tela, ele está aqui, mas eu não estou vendo ele. Eu ligo aqui de novo, eu estou vendo ele. Se eu chegar aqui, entrar no modo de edição, ó, Tab, eu posso desabilitar meu modificador para o modo de edição, para eu ver só esse objeto daqui. E aí, sei lá, eu vou selecionar aqui uma aresta e vou mover ela, vou dar um grab, vai ser no eixo X, não, vai ser no eixo Y aqui, e daquele 1 eu vou botar, eu olhei aqui em cima, ó, e vi que esse lado minha distância está negativa. Então eu vou escrever -1 para andar para aquele lado. Isso aqui ele vai me dar algumas distâncias que dá para eu trabalhar. Então vou mover aquele aqui, -1, ó, estou com 2 agora nesse elemento. Saí daqui, já apareceu aqui meu pilar modificado. Eu editei a malha, esse modificador está modificando a malha que está ali gravada. Tá? Esse é o conceito de modificador.
e vocês vão olhar aqui lá que no exercício. Então, a gente tem que entender o que é um objeto, o que é uma malha, para entender o que é o que o modificador está fazendo. Ele está pegando minha malha e modificando. Se eu entrar na malha e modificar, não importa porque é paramétrico. A operação paramétrica vai prevalecer, né? O pessoal de computação gráfica chama isso daqui de modelagem procedural. Mas é a mesma coisa que a gente de arquitetura e engenharia chama de modelagem paramétrica. Usam termos diferentes. Então chega um cara aqui que vai fazer, vai dizer que isso aqui não é modelagem paramétrica, é procedural. Mas tudo bem, é a mesma coisa, tá? Na nossa área a gente chama isso aqui de modelagem paramétrica. O foco está no parâmetro, né? Eu mexo no parâmetro e a coisa vai se alterando em cadeia. Eu mexo no valor e vou testando a altura, vou testando o comprimento, vou testando uma série de coisas desse objeto, tá? Sobre os modificadores, eu posso apagar ele e eu posso também aqui aplicar o modificador. Vocês vão ter que aplicar na etapa final. Depois que você chegou à conclusão que o seu desenho está pronto, vocês vão aplicar o modificador. Ele some e agora minha malha é isso daqui. Ele pegou o que o modificador estava fazendo e transformou a malha definitivamente. E ela deixa de ser paramétrico quando você aplica, tá? Vou ver se eu consigo voltar aqui. Voltei. No Ctrl Z, eu voltei e estou com isso aqui de novo. Então você pode ter um modificador e você consegue aplicar esse modificador, tá? Pegar um outro exemplo aqui mais didático de um modificador, só para mostrar um aspecto deles, que vai ser o wireframe. A gente pode pesquisar aqui por nome. Wireframe. Ele está em Generate também. Ele pegou o meu objeto daqui e criou meio que transformou ele em linhas. Ele tem aqui um thickness, ó. Ele tem um negócio que eu consigo alterar a espessura. Não é exatamente linhas, né? Quando eu zero esse thickness aqui, ele transformou meu negócio aqui em linhas, tá? Zero sumiu, né? 0.1. Ele precisa ter alguma espessura. Ele transformou isso aqui num frame, numa moldura. E eu controlo essa moldura de cá, tá? Eu usei esse daqui porque aqui do lado, ó, tem esses tracinhos aqui. Uma coisa da pilha de modificadores é que a ordem importa, tá? Se eu pegar aqui e arrastar por aqui, eu consigo trocar a ordem dos meus modificadores, ó. Tá, logo nesse momento da aula eu vou desfazer aqui. Então, a essa anterior eu gravei. A outra ficou boa. Vai dar para subir. Não, assim, tem outras. São conceitos, tá? Tem outro vídeo passo a passo como fazer um pavilhão. Eu quero dar o conceito e quero dar umas ferramentas legais para a gente trabalhar. Então, aqui do lado, ó, ele tem uns tracinhos aqui, ó. Aqui pequenininho no modificador. Eu usei o Solidify e o Wireframe, tá? Solidify e Wireframe. Lembrando que o que eu tenho aqui é um plano, tá? Eu apliquei, depois eu dei Ctrl Z e desapliquei. Agora eu vou trocar a ordem do wireframe. Olha o que vai acontecer. Ele vai aplicar o wireframe na minha base aqui. É maluco, né? Ele muda completamente. Ele aplicou, eu vou desabilitar a visualização. Eu vou cancelar aqui, a gente vê, ó. O que é que ele fez? Ele aplicou o wireframe no retângulo que eu tinha aqui, ó. Eu tinha um retângulo, ele aplicou um wireframe aqui para mim, tá? Aqui eu tenho um thickness que eu posso aumentar dele, tá? Ele está fazendo thickness, ele está aplicando o wireframe aqui. E depois eu estou solidificando, ó, o resultado daquele negócio que ele falou, tá? Que ele fez ali. Então, dependendo da ordem que você coloca, os modificadores eles vão ter uma lógica diferente, tá? Eu não lembro exatamente como é que está o vídeo da aluna que fez um trabalho, deu um exemplo de pavilhão e tal, que ela estava fazendo, como foi essa modelagem dela, mas tem umas coisas assim que tem alguns addons que vão ajudar. Basicamente, você tem que usar 3 modificadores, se não me engano,
Tem um negócio aqui que é meio besta, mas ele chama Extra, Extra Mesh Objects, tá? Que eu vou instalar ele aqui também. O que ele me dá é o seguinte, um bocado de coisa que não é muito útil para a gente, mas ele vai estar... Eu instalei? Não apareceu? O que foi que aconteceu aqui? Renda, Edit, Preference, Extra Mesh Objects, eu tinha que clicar em Install, instalou, está habilitado. E agora, quando eu for aqui do lado, ó, no Add, ele vai ter um negócio chamado... Não, aqui em Mesh, aqui eu vou ter os extras, ó. Eu vou ter algumas coisas aqui mesmo antes, ó. Eu tenho aqui um negócio que chama Single Vert. Eu cliquei aqui, estou no Edit Mode, né? Vamos sair do Edit Mode. Tá aqui, Object Mode. Não, estava certo o que eu fiz, desculpe. Quando eu chego aqui, vou em Add, Mesh, e pego um Single Vert, e pego essa primeira opção aqui, Add Single Vert, ó, ele entrou automaticamente no Edit Mode para mim. Mas eu quero mostrar que tudo que eu tenho aqui, tirar o meu... Eu tenho aqui só um ponto com uma origem de espaço aqui dentro. E daqui, ó, selecionando esse ponto, eu tenho que estar aqui em ponto para selecionar. Tenho que clicar aqui no meu ponto para selecionar. Nossa, o que aconteceu aqui? Apertar A. Eu estou no Edit Mode. Sumiu. Eu acabei apagando o meu ponto aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos apagar esse pessoal aqui. Delete. Shift A, Mesh. Single Vert. Add Single Vert. Aqui dentro, ó, eu já estou no Edit Mode. Se eu apertar o E aqui, ele não vai. Tem alguma coisa estranha nesse objeto? Ele foi aqui. Entrei aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que estar nessa opção daqui de ponto para entender como é que ele funciona. Vou voltar ainda mais um pouquinho. Vou fazer de novo esse Single Vert aqui. Pronto. Deletei. Add Mesh Single Vert. Eu entrei aqui. Eu tenho que estar no ponto para ele funcionar. Vou apertar A aqui para selecionar e vou apertar E para fazer um extrude ó, dele. Aqui em cima, na verdade, ó, quando eu não estou preso, eu tenho todas as dimensões, x, y e z. Eu posso desenhar a curva em qualquer direção que eu quiser, ditando... eu posso botar 4 no x e 3 no y, para ele pegar aquela diagonal ali, 0 no z, tá? Você passa de um para o outro com o tab. Eu vou botar aqui 4.5, ele vai botar aqui, eu apertei tab, ó. Ele passou para o meu y, está aqui como none, vou botar 3, e aqui ele vai fazer uma linha no chão com essa dimensão, coloquei Enter aqui, ó. Vou botar aqui para a linha agora, ó. Ele desenhou essa linha, ele mandou aqui 4,5 e andou aqui 3, tá? É isso que... 4,5 no X e 3 no Y. Mas só para fechar aquilo ali. O que ela faz no vídeo é o seguinte, ó. Vou sair desse modo aqui, vou apagar esse Single Vert, colocar aqui de novo. Shift A, Mesh, Single Vert. Estou aqui dentro, eu posso ir com o Extrude, ó. Apertar A para selecionar, e vir aqui para ponto, senão não vai dar certo, porque eu só tenho um vértice aqui dentro, tudo que eu tenho é um vértice. Eu apertei A para selecionar todo mundo e apertei E para fazer o extrude e nada deu certo. Ele está me pegando nessa história. Ele está de maldade comigo. Tem um single vert aqui nesse modo de edição. Por que o single vert estava tão longe do meu centro aqui? Não faço ideia. Ele tinha que estar aqui. Vamos mover meu negócio para cá. Eu tenho saído do Edit Mode. Tá. Vamos voltar. A gente espera para ver se ele volta. Tá. Mesh. Single Vert. Add Single Vert. Tá. Tá dando errado. Eu estou fazendo errado. Não, estava certo. O que eu fiz estava certo.
Agora, onde é que ele tá, cara? Ele tá aqui, eu tinha que vir pra cá, dar um extrude, ó. Meu ponto tá saindo lá longe, não entendi por quê. Meu single vert está saindo cá bem distante, tá? Não tô realmente entendendo porque é que ele tá assim. Tô no Object Mode, meu cursor tá aqui. Eu vou aqui fazer um Add, Mesh, Single Vert. Já estou no modo de edição. Estou aqui no ponto. Apertei A. Apertei E. Meu extrude está aqui. Estava fazendo alguma coisa errada. Ou estava inserindo ele no modo de edição aqui. Mas eu queria mostrar o seguinte. O que ela faz no vídeo é chegar aqui no Z e definir uma determinada altura. Sei lá, 5 metros aqui. Nossa, nossa, mano. Tá dando tudo errado hoje. 5 metros está aqui, ó. Tá certo, ele está aqui. Continuo nesse último ponto aqui. Vou dar um outro extrude para cá. Esse vai ser no Y, se não me engano. Não, no X. Tá aqui. E aqui, sei lá, vai ter uns 3 metros, tá? Aqui, não sei se chegava a fechar direto, mas aqui eu posso dar um S. Aqui extrude 5 metros, 3 metros, 3 metros e clica. Ele está aqui, ok? Eu posso largar esse ponto e pegar o daqui de baixo, pegar esse ponto aqui embaixo, dar um extrude também no X e vou botar aqui ponto 5, ó, 50 centímetros. Tá aqui. E daqui para cá, aperta o F para fechar uma face. E aqui eu seleciono todas as minhas arestas e clico aqui uma face, tá? É mais ou menos isso que ela tem ali no vídeo. E aqui aplica um modificador daquele Solidify, ó, para controlar a espessura dessa peça por aqui, tá? É mais ou menos esse tipo de trabalho. É uma face só desenhada e o modificador que vai dar a espessura do negócio. E tem vários modificadores que vocês vão ver por lá. Tem uma coisa que a gente não vai cobrar, mas eu vou mostrar para vocês um objeto. Diga. 5 o quê? Aqui, ó, você não pode estar no Edit Mode, acho que pode também. Aqui, ó, Add, Mesh, Single Vert, não tem isso aí, não? Você instalou esse bichinho daqui, Preference, que eu instalei Extra Mesh Objects. É esse bichinho aí que está faltando. Eu escrevi aqui Extra e ele já filtrou esse negócio aqui para mim, tá? Extra Mesh Objects, é esse daqui. Esse aqui que está instalado, ele tem essa função a mais. Depois eu nem uso mais o Single Vert por aí. Tem um outro que é mais divertido, que tem um Single Vert também. Parecido também, que tem essa. Ó, tem uma outra... Vou botar aqui um objeto qualquer. Shift A e vou botar um cubinho aqui nosso, tá? Tá aqui esse cubinho. Tá? Então, vou ter vários modificadores. Eu posso fazer array, dá para fazer escada com modificador, dá para fazer um bocado de coisa, dá para torcer objetos. Tem uma gama de modificadores que a gente pode aplicar e fazer coisas legais. Agora tem um negócio que é dos mais poderosos do Blender, ó, que não é também objetivo do curso. Eu vou mudar essa interface aqui para um negócio chamado Geometry Node Editor, tá? E vou clicar e criar um novo script paramétrico aqui nesse meu cubinho aqui. Isso daqui, o Geometry Node, ele é uma fábrica de modificadores. Eu faço o modificador que eu quiser. Eu vou fazer aqui, vou tentar fazer uma... primeira coisa, eu tenho aqui minha malha que entra e eu tenho minha malha que sai, tá? Minha malha entrou aqui, ela está saindo igual ela entrou. Eu vou cortar a minha malha que entra, não vai sair mais nada. Vou tirar esse bichinho aqui.
Deixa ele soltinho, não entra mais nada e não sai mais nada. Eu vou aqui, eu vou pegar uma malha, uma mesh de primitiva. Eu vou pegar aqui uma... Eu quero pegar uma grid, que eles chamam. Grid, aqui. Grid é uma malha de pontos, ó. Ela está aqui, não está aparecendo muito, mas na verdade, botei para sair essa grid. Ele só aproveitou o centro do objeto ali do cubo. O cubo, ó, ele aqui, a geometria do cubo eu não estou usando para nada. Podia ser qualquer malha. Esse grid, ó, eu vou ter um tamanho em X, um tamanho Y, vou ter uma quantidade de vértices em X e uma quantidade de vértices em Y. E ele está aqui, ó, ele está esse nome desse grid aqui, ó, Geometry Nodes é o nome padrão. Se eu pego o meu X e coloco aqui na entrada, ó, eu tenho aqui o meu tamanho em X, que eu posso acertar como se fosse um modificador mesmo. Tamanho em Y também. 4 aqui, está aqui. A quantidade de vértices em X também está aqui. Vou botar 10. A quantidade de vértices em Y está saindo daqui também. Vou botar 5 para ficar bem diferente, tá? Devia ser o contrário, né? Botar 5 aqui. Não, tanto faz. Tá, esse aqui. O que está saindo aqui é essa malha. Se eu entrasse aqui nessa malha, eu vou enxergar minha malha original, que é esse bichinho daqui, ó. Vou sair dela. Se eu aplicar esse modificador, eu vou ver o que é que está acontecendo daqui, tá? Eu vou procurar aqui um negócio que eu não lembro mais onde é que ele fica. Vou aqui no chatear e eu vou botar... points. Vertex to points que eu quero, né? Mesh to points, grid to points. Grid to points, talvez ele funcione aqui para mim. Vou pegar minha malha, vou jogar ela aqui. Pegou uma grid? Não, não era isso que ele queria. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho para ver como é que ele funciona. Eu vou ter point. Point to vertex, não é isso. Mesh. Operation. Nossa, mudaram tanto assim para essa versão? Input, output, attribute. Se não der certo, instance on points. Esse aqui seria o que eu usar na sequência. Eu tenho que transformar esses vértices aqui, dessa malha, nesse bichinho aqui. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Vou pegar uma primitiva, uma geometria. Vou pegar um mesh circle aqui. Primitivos, cude cone, mesh circle. Vou pegar o meu círculo e botar... Não é isso. Os círculos são minhas instâncias aqui. E esse daqui eu jogo ele para cá. Pronto, o que eu tenho agora, ó, é um bocado de círculo, tá? Eu estou pegando esse círculo e quero botar ele num raio que fique pequenininho. Foi o que aconteceu aqui. Essa minha malha tá aqui, ó. Eu consigo botar ela aqui. Com Shift, eu acho. Pego aqui, grudar aqui para ter duas saídas. Não é. Esse aqui ele permitiria mais de uma saída. Mas é apertando o quê? O Ctrl? Não, esqueci. Mas ele está pegando essa malha. Essa minha malha tem vários pontinhos. E nesses pontinhos eu botei alguns círculos. Eu vou botar o raio do círculo aqui para fora também. E agora eu vou pegar esses círculos e vou fazer uma operation que vai ser um extrude. É Geometry Extrude, se não me engano. Generate, deixa eu pesquisar ele aqui. Vou pegar aqui Extrude. Extrude Mesh, tá ele aqui. Eu vou pegar essas instâncias agora e jogar para cá.
e vou deixar essa malha aqui só saindo, essa mesh daqui. Mesh eu peguei aqui, que é que não está dando certo aqui. Faces eu tenho que mudar para edges. Minha orientação tem que ser Z. Botar isso daqui e dizer que minha orientação vai ser no eixo Z. E aqui eu tenho uma sequência de colunas, tá? A minha distância do offset é essa. Eu posso esquecer esse bichinho aqui que está funcionando. E agora eu controlo o meu tamanho em X dessa malha, o meu tamanho em Y, o raio das minhas colunas, esse aqui eu não lembro, a altura dessas colunas, a quantidade das colunas em X e a quantidade em Y, tá? Isso daqui é um modificador. Se eu aplico, essa malha fica, tá? É só um exemplo de um codificador, eu teria que criar uma mesh antes de fazer a extrusão, porque os tubos são todos vazios aqui, tá? Isso é um exemplo de como criar uma sequência de modificadores, mas não é isso nem que eu queria falar. O que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que vai ser útil, são alguns addons que tem aqui, ó. Por exemplo, esse daqui que chama... deixa eu ver se ND ele aparece. ND aparece. No... ND Primitives e o ND. É o ND, na verdade, que eu quero instalar. Esse que chama ND, mas eu tive que escrever aqui non para achar dele, que é o modelagem não destrutiva, que é essa ideia. Ó. Instalei esse bicho aqui. Agora eu tenho um bocado de coisa. Eu tenho um bocado de coisa aqui funcionando com ele, tá? Olhar aqui no... Eu acho que eu tenho que vir aqui embaixo em addons. E aqui o non, o ND aqui. Geral, Ike, Map. Tem alguma coisa para fazer nele, se não me engano. Ele tem algumas coisas experimentais. Vamos ver onde é que ele apareceu. Ele aparece aqui, ele tem um outro nome aqui dentro, que é o Huge Menace, é a grande ameaça. E ele tem um bocado de coisa que a gente pode fazer, tá? Ele tem extrusão, ele tem extrusão de perfil, replicar, deformar. São tudo uns pacotezinhos de dados que estão prontos aqui para a gente. E aqui embaixo, ele tem aqui esse primeiro botão, é isso aqui. Instalar a biblioteca de assets do addon, eu vou botar para instalar essa biblioteca. E ele instalou um negócio aqui que fica em outro lugar aqui dentro. Ó. Eu tenho um negócio aqui que chama Asset Browser, e eu tenho um bocado de maluquice aqui, e eu tenho esse addon daqui. Eu tenho um extrude já prontinho dele, eu tenho um revolve, né, uma revolução pronta. Eu posso fazer um array ao longo de um caminho, de um path. Tem panos, tem polígonos já mais ou menos prontos para a gente usar, tá? E eles são todos paramétricos. Eu chegar aqui nesses polígonos, ó. Deixa eu ver o que ele vai me pedir aqui. Esse daqui eu vou arrastar ele para cá, é isso? Bom, tem uns que eu tenho que arrastar para algum lugar e tem outros que eu tenho que arrastar aqui para esse bichinho aqui. Criar um objeto e arrastar isso aqui para esse objeto. É isso aqui. É isso daqui, ó. E aqui eu tenho um polígono paramétrico. Eu aumento aqui, eu defino o raio dele aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o número de lados. Ele está aqui com 4 lados. Eu defino o ângulo que ele vai ficar. Em cima desse objeto daqui, ó, eu posso. Esses azuis geralmente você insere num objeto. Esse outro daqui, se eu não me engano, eu arrasto ele para cá. E agora eu tenho uma extrusão aqui nesse negócio, tá? Eu tenho esse objeto daqui. Esse daqui, eu tenho que arrastar ele em cima de uma coisa. Eu acho que é do caminho. Mas vamos ver aqui o que ele é. Ele não dá nenhuma dica. Mas vamos ver o que é que eu tenho que fazer aqui, ó. Vigas, elementos diversos que a gente tem aqui. Primitivo, tem muita coisa aqui dentro, tá? Que a gente consegue fazer, aumentar e usar.
O extrude along curve, deixa eu ver aqui. Cabo caindo, é muita coisa. Fazer um buraco no objeto, objeto de disco. Select endpoints, aqui o select dele é um pouquinho mais complicado, mas esse aqui eu não vou mostrar. Esse daqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma curva aqui do lado. Vou lembrar como é que ele funciona primeiro. Eu acho que não é curva, mas eu vou colocar uma curva Bezier aqui. Vou entrar no modo de edição dela. Essa curva também eu consigo ir dando extrude nela, tá? Desenhando assim. E cada ponto desse tem alguns pontos de controle. Se eu chegar aqui e mexer aqui, der um grab aqui, ó, nessa pontinha, eu vou mexer na curvatura dela, tá? Essa curva daqui, eu vou deixar ela como 2D, tá? Aqui no lugar da malha do curva, eu vou botar ela aqui como 2D. Deixar ela achatada no chão. Vou ver se é assim que funciona. Eu pegar esse aqui, ele vai pegar. Meu objeto Bezier, ele está aqui. Modificador. Eu vou pegar um objeto por aqui, que vai ser esse meu plano aqui, ó. E meu plano ele foi lançado ao longo da curva, tá? Eu vou ter que reduzir a quantidades. Control Type ele está alto e manual. Vou botar para manual e vou começar a mexer nessas coisas aqui, nessa quantidade de elementos, tá? Eu selecionei esse objeto daqui e ele está sendo replicado naquela curva. Quando eu mudar a curva, o meu objeto vai mudar. Aqui tem alguma coisa que eu tenho que mudar, esse aqui. Não, preservar a geometria de entrada, está aqui minha curva. E eu tenho que trocar o modo de shade desse bicho. Manage Bake, atributo. Se eu não conseguir trocar o modo de shade, tem outra maluquice para fazer. Bake Reference, Packet, Disk, Bake Paths. Eu vou ter que dar um outro jeito de mudar essa referência daqui. Mas eu olho para você, mostro para vocês, ó. É isso daqui. Eu peguei esse objeto daqui dessa curva, ó. Vou entrar no modo de edição dela. Tab. Entrei aqui. Começo a mexer na minha curva e meus objetos eles vão fluindo de uma maneira diferente, ó, ao longo dessa curva daqui, tá? Isso daqui você tem acesso a uma fábrica de modificadores, além dos modificadores que tem aqui. Array circular, criar bloco, né, criar grid, criar malha a partir de um objeto. Esse daqui, se eu não me engano, eu tenho que botar aqui um objeto qualquer. Shift A, tenho que sair desse modo de edição. Tenho que colocar aqui um objeto, geralmente um bicho desse aqui. Coloco esse negócio aqui, ó. Grid size. Aqui é um grid, né? Uma malha, que nem aquela que eu fiz para os pilares. Ele vai movendo essas coisas aqui. Isso daqui tem um jeito para dar, tá? Para ele não ficar com esse brilho todo aqui. Mas depois a gente vê como é que lida com isso, tá? Author vai fazer alguma coisa, manual ele vai ter essa contagem. E é sobre essas coisas que a gente vai criando, tá? Como é que você vai modelar pouca coisa e editar um bocado. Esse aqui, esse addon ele já tem um single vert dele, eu estou mais acostumado a usar esse daqui, tá? Que ele chega aqui, ele vai para o Edit Mode também. Esse aqui eu estou mais acostumado com ele, que eu uso mais mesmo. Mas você edita igual, não precisa daquele single mode ali. Enfim, eu posso pegar aqui um outro exemplo, né? Z, vou botar aqui em qualquer lugar no Z. Vou pegar aqui, vou botar qualquer lugar no X. Aqui. Estou com esse bichinho aqui. Eu tenho um negócio chamado pipe. Que ele está aqui. ND sweep é esse daqui? Não, esse aqui ele pega direto, né? Estou em Object Mode, estou aqui. O ND sweep
Eu tinha que pegar uma coisa aqui para... não, esse objeto aqui é esquisito. Eu achei que eu pegaria esse de cá. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, tá? Esse aqui é outro objeto. Construction Arc. Acho que não é esse aqui. Não, esse aqui ele vai sozinho. Vai no arco sozinho. Deixa eu ver o que, é que eu poderia fazer com ele aqui. Circularize AD. ND Pipe, que ele vai pegar? Não, né? O Pipe, esse aqui ele pegou, ó. Ele já colocou esse negócio aqui. Já fez um tubo ao longo desse desenho aqui que eu fiz. Ele tem... E ele vai ter uma série de modificadores colocados em sequência, ó. Aqui para mim, tá? Que ele vai fazer. Isso aqui vão alterar coisas sobre esse objeto tubo que ele pegou. Em algum lugar vai ter... ele fez com um revolve, né? Se eu diminuir muito o ângulo, ele vai ficar ali na metade. Offset amount. Eu estou no errado, tá? É esse daqui que eu tô. Resolution, diâmetro disso aqui é isso. Eu posso criar um custom profile, ó, escolher um objeto para fazer essa coisa daqui funcionar, uma malha que você desenhou. Tem muita opção, tá? Tem vídeo desse modificador, ele chama Non-Destructive Modeling, ou ele tem esse apelido que é Huge Menace aqui. A ideia geral é essa do trabalho. Dá para fazer muita coisa, tá? Tem exemplo em vídeo e tem essas coisas. Eu queria mostrar para vocês esse entendimento geral. O que é um objeto, o que é uma malha, o que é um modificador e alguma coisa dos comandos gerais do Blender. Próxima aula que vai ser na outra sexta, vai demorar um tempão. Vou ficar com saudade. Mas logo no do Blender, né? Tem esse feriadão. Logo no mais divertido.